Quando nós falamos da palavra, repita comigo, fama. Você acredita que Deus tem uma visão positiva de fama ou uma visão negativa? O que vocês acreditam? Que Deus é contra? Que Ele é a favor? Que Ele tem o interesse que você se torne famoso, famosa ou não? Olha alguns significados da palavra fama. Repita comigo, notoriedade. Vamos juntos, notoriedade, prestígio, importância, reconhecimento e glória. Então, quando nós falamos da palavra fama, nós não estamos falando de imagem, não estamos falando de status, nós não estamos falando de ego. Todas as vezes que vocês ouvirem a palavra fama, nós estamos falando de reconhecimento, notoriedade, a imagem que você transfere para as outras pessoas. Olha o que diz em Gênesis 12, versículo 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Repita comigo, tornarei o quê? Famoso o seu nome e você será uma bênção. Então Deus não tem barreiras com a fama. Entre as promessas que o Senhor fez a Abraão, uma delas foi: seu nome se tornará famoso. Só que quando nós falamos de fama, fama não é algo recebido, mas sim, repita comigo, conquistado. Vamos juntos, conquistado. A fama não acontece de graça. Ela não acontece de forma aleatória. Perceba que todas as pessoas, sejam elas da Bíblia ou do mundo onde você vive, do seu meio social, você conhece pessoas por características. Quando nós falamos da fama, a fama acontece de duas formas. Acontecimentos grandiosos, sejam eles negativos ou positivos. Ou por atitudes, repita comigo, repetidas. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos fazer um teste. Isaac. Quando eu falo Isaac, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? O quê? Não escutei. Quem mais? Na minha cabeça vem um homem que prosperou, recebeu 100 vezes mais naquele ano. Então o que vem? Prosperidade. Quando nós falamos de Jacó, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Enganador. Só que depois, um campeão com Deus. Quando nós falamos de Noé, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? A arca. Então nós vemos um homem que construiu essa fama em cima de um acontecimento específico que representa o quê? Perseverança. Repita comigo, espírito finalizador. Muitos acabam tendo problemas na vida por falta desse espírito finalizador, viu? Quando nós falamos de Gideão, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Um homem que venceu com 300 homens, um exército enorme. Um homem que dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do lugar onde ele vivia, ele era o menor, era o improvável. Exemplos negativos. Quando nós falamos de Judas, o que vem na sua cabeça? Traição. Ele construiu a imagem dele em cima disso. Traição, uma imagem negativa. Quando nós falamos de Saul, um homem fraco, um homem covarde, um homem que perdeu absolutamente tudo. Esaú, o que vem na tua cabeça quando nós falamos sobre Esaú? Oi? Um homem que entregou a sua primogenitura, o seu privilégio,
em troca de um prato de comida, em troca de um prazer momentâneo. Caim, o que vem na tua cabeça? Assassinato. Tirou a vida do próprio irmão. O primeiro assassinato na história da humanidade. Adão e Eva, o que vem? Maçã, apple, vem a fruta. Um casal que tinha tudo e perdeu tudo com um estalar de dedos. Aí eu te pergunto, qual é a sua fama? Se as pessoas tocarem no seu nome, quando elas falam de você, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça delas? Existem pessoas que têm fama, quando você fala o nome dela, leveza vem de cara, alegria. Quando você fala do fulano, honestidade, companheirismo. Quando você fala de outros, arrogância, orgulho, uma pessoa que desiste sempre, uma pessoa que não vai até o fim, uma pessoa que fracassou nisso. Olha o que diz em João 1, versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas repita comigo, mas o mundo não o reconheceu. Quando Jesus surgiu nos primeiros acontecimentos dele, quem eram as pessoas que tinham ciência de quem era Jesus? Aqueles que já tinham ouvido falar das profecias, aqueles a quem o Senhor já tinha revelado antes da hora. Tanto que quando foi perguntado, de cara Pedro respondeu, o Senhor é Cristo. E Jesus mesmo disse, foi o próprio Deus que revelou isso a você. Só que de cara, antes dele realizar os grandes feitos, ele não tinha notoriedade. Ele não era conhecido. Ele passou desapercebido. Porém, olha o que diz em Mateus 9,18. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse, minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a mão da menina pela mão, repita comigo, e ela se levantou. Então nós vemos que com as próprias mãos, Jesus levantou uma situação que estava morta. Com as próprias mãos, a partir do momento que ele tocou naquela situação, algo que parecia ser o fim, ele trouxe de volta à vida. Lucas 8:43. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém, repita comigo, pudera curá-la. Então nós vemos uma pessoa que estava passando por problemas de saúde e por conta dos problemas de saúde, problemas, repita comigo, financeiros. E somente com um toque, ambas as situações foram resolvidas. Um toque, repita comigo, um toque mudou toda aquela situação. Mateus 9:27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E ele tocou nos olhos deles e disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles, repita comigo, foi restaurada. Perceba que quando Jesus chegou, ele chegou quietinho, no silêncio, e ninguém o reconheceu. Mas conforme o tempo foi passando, as atitudes dele, ou os resultados dele, foi construindo uma imagem para ele. E como consequência disso, Mateus 9:31, eles porém saíram e espalharam, repita comigo, sua fama por toda a região.
Então nenhuma fama, nenhuma imagem é construída de forma aleatória. Nada é por acaso. Você não tropeça e caiu lá. Não acontece sem querer. E eu volto a te perguntar, quando as pessoas tocam no seu nome, quando você vem à conversa, qual que é a primeira palavra que vem à cabeça dessas pessoas? Quem aqui teria coragem de chegar ou no seu marido, ou na sua esposa, ou em algum amigo conhecido, ou alguém que tem alguma relevância para você, e perguntasse para essa pessoa, quando eu venho na tua cabeça, qual que é a primeira coisa que você pensa? Peso, amargura, tristeza, dor, ou alegria, paz, leveza, vitórias, grandes acontecimentos? Perceba, eu vou citar daqui a pouco alguns personagens da Bíblia, e sem eu contar a história deles, de cara, um marco específico vai vir na tua mente, e é por conta desse acontecimento que você vai lembrar dessas pessoas. Primeiro, Davi. Qual que é a primeira história que vem na tua cabeça quando você lembra de Davi? O homem que venceu Golias. Só que não é o acontecimento específico. É muito mais profundo do que isso. É o homem que teve a coragem de fazer aquilo que ninguém teve a coragem de realizar. Por isso ele construiu uma imagem tão forte, tão segura, tão grandiosa, uma imagem de convicção, de certeza. E perceba que quando nós falamos de imagem, nós não estamos falando de falsidade, mas sim de algo real. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo, repita comigo, enfrentá-lo. Quem tem um posicionamento diferente, constrói uma imagem diferente. Porque quando Golias apareceu, nós lemos, as pessoas saíram correndo dele. Quando Golias apareceu para Davi, Davi foi correndo em direção a ele. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali, e Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu, repita comigo, e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou a bainha da espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Então nós vemos um homem que não somente derrubou o inimigo, mas como venceu ele por completo. Porque Golias, aquela foi a primeira, repita comigo, e a última aparição. Quantas pessoas não são conhecidas por passa ano, passa mês, passa semana, e ela se encontra com os mesmos problemas? Quem já ouviu ou já disse, como que está o fulano? E a resposta foi, está do mesmo jeito. Quem já passou por isso, levanta as mãos por favor. A grande maioria. Por quê? Foi essa a imagem que o fulano construiu. Como que estão as coisas? Está tudo na mesma. Isso é bom? Não é bom. Nós fomos criados para crescer. Nós fomos criados para sair do nível de onde nós estamos. Repita comigo, teto. Vamos juntos, teto. Quanto maior o seu teto, mais alto será o seu nível. E o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas? O teto é baixo. Quando nós falamos da fé, a fé te impulsiona a viver o sobrenatural, o impossível, mas dependendo da sua fé, você está limitado a um determinado nível. Porque você nunca vai poder chegar em um nível que você não acredita.
Se nós pegarmos aquela passagem daquele paralítico que foi descido, por onde? Por onde? Pelo telhado. Entenda que essa passagem não é aleatória. Sabe o que esses homens fizeram? Tiraram o teto. Eles tiraram todo e qualquer tipo de limites. Não existe limites para aquilo que eu possa viver. Infelizmente, muitos hoje têm um teto muito baixo. E por isso que não conseguem passar desse nível. E qual que é a forma que nós conseguimos ou elevar o nível do nosso teto, ou tirá-lo de uma vez por todas? Repita comigo, pela palavra. Porque somente pela palavra nós conseguimos crer, acreditar, nós só conseguimos viver aquilo que nós chamamos de impossível. Qual que era o teto desse exército que estava parado junto com Saul na frente de Golias? Golias era o teto. De Golias nós não conseguimos passar. Só que Davi não tinha teto. Ou seja, não existia um limite para onde ele pudesse chegar. Não existia. Então, ele chegou, que forma? Eu vou contra esse filisteu incircunciso. Aparentemente ele nem pensou no que estava falando, mas na verdade ele pensou sim, porque o que estava dentro dele não existia limites. Existem pessoas com verdadeiros limites, Golias, parados na sua frente, do qual eles não atravessam, porque não acreditam que possam atravessar. E Davi ficou marcado, ficou conhecido, como aquele que teve coragem de, repita comigo, enfrentar aquilo que ninguém teve coragem de enfrentar. Repita comigo, eu vou enfrentar aquilo que muitos não têm tido coragem de enfrentar e eu vou vencer. É assim que nós vamos mudar a nossa imagem. Josué, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando nós falamos de Josué? Ah, sei lá, nem sei quem é esse. Qual que é a primeira coisa? Jericó? Muralhas de Jericó? Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Jericó era considerada uma muralha impenetrável. Jericó era o teto. Jericó era o lugar onde não dava para passar. Jericó era o lugar que quando as pessoas passavam, se deparava com ela, elas voltavam para trás. Porque não tinha passagem. Jericó, repita comigo, era o limite. Agora, eu te pergunto, qual é o limite da sua vida? Qual que é aquele lugar, aquela zona, aquela área, aqueles resultados, que hoje quando você chega ali, você não consegue passar dali? Isso é válido para todas as áreas. Financeiro, por exemplo. Eu posso crescer, mas eu não consigo passar disso. Casamento, família. Nós podemos ajustar um pouquinho, mas não dá para passar disso. A gente sempre para nisso. Nós travamos nessa parte. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, repita comigo, o muro caiu. O que aconteceu? Os limites, não existia limites. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Assim o Senhor esteve com Josué, cujo a fama espalhou-se por toda a região. Josué ficou conhecido como o homem que conseguiu jogar por terra, vencer uma batalha, derrubar uma muralha que ninguém tinha conseguido derrubar. Repita comigo, eu vou ficar conhecido como aquele que derrubou uma muralha que ninguém tinha conseguido. Só que o teto tem que ser ampliado. Se você conseguir tirar o teto, se você conseguir tirar o limite,
então não existe nada que você não possa viver. Entenda que não vou falar que acontecimentos específicos definem toda a sua vida, mas quando nós falamos de homens como Josué, quando nós falamos de homens como Davi, quando nós falamos de homens como Jesus foi, é homens que por conta da constância em grandes feitos, a imagem deles era irrepreensível. Moisés. O que vem na tua cabeça quando nós falamos de Moisés? Moisés, ele participou de todas as pragas do Egito. Moisés fez água da rocha sair. Moisés transformou o seu cajado em uma serpente. Mas de tudo que vem na cabeça de todos vocês de cara é a abertura do Mar Vermelho. É ou não é? Só que é mais profundo. Não é simplesmente a abertura do Mar Vermelho. Por intermédio de Moisés, uma saída foi criada onde não existia. Onde todos estavam, repita comigo, cercados. Por intermédio do posicionamento dele, uma saída foi criada. Os homens estavam desesperados, estavam preocupados, muitos tinham perdido a sua paz. Qual que era o limite deles? O Mar Vermelho. Esse era o teto. Dali não dava para passar. Então eu vou voltar. Não dava para voltar. Os egípcios e Faraó estavam vindo atrás deles. E se Moisés não estivesse ali, o sobrenatural não teria acontecido. Entenda que você estar aqui na igreja, nessa manhã, não é aleatório. Não é obra do acaso. Na segunda-feira nós estávamos falando sobre Jefté. Quem foi Jefté? O filho da prostituta. O rejeitado pelos seus próprios irmãos. Aquele que foi deixado de lado. Aquele que muitos viraram as costas. Ele era o verdadeiro improvável. É o que tinha tudo para não ser nada. Tinha tudo para ser um fracassado, um abandonado, um sozinho. Só que quando ele foi mandado embora e a situação ficou preta, o que fizeram? Chamaram ele de volta. E sabe por que eles chamaram? Porque ele era o único que conseguiria ter êxito naquela batalha. Ele era o único. Quando nós falamos de homens e mulheres de Deus, nós estamos falando de uma capacidade fora do normal. Repita comigo, homens e mulheres de Deus conseguem realizar feitos que homens normais não conseguem. Então as pessoas vão precisar de você sim. Porque aquilo que elas não conseguirem fazer, elas vão precisar de você. Eles vão te chamar, porque somente você vai dar conta. Porque você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa natural. Vocês podem observar quantos aqui pessoas já procuraram vocês para pedir ajuda ou algum conselho por conta de uma situação que eles não conseguiam vencer ou passar ou superar. Levanta as mãos, por favor. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles acreditavam que eles não conseguiriam ver a saída, mas vocês, sim. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela cidade. As águas, repita comigo, se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca. Tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Então não existia limites. Não existia limites. Quando o Senhor estava caminhando pelas águas, e Pedro e todos os outros estavam dentro do barco, quando eles viram o Senhor caminhando, a expressão deles foi, é um fantasma. Foi uma expressão de medo. E qual que era o limite deles? O próprio medo. O medo é um dos principais fatores limitantes em nossas vidas.
Mas nós vemos um homem, Pedro, que superou todos os limites, não teve barreira e atravessou pelas águas, fez algo que ninguém teve coragem de fazer. Aqui nós vemos um homem que, por conta de um posicionamento diferente, conseguiu realizar um ato que outro não teria realizado. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro, ninguém sobreviveu. Repita comigo, Moisés, ou melhor, diga o seu nome. Pode dizer. Agora repita, eu vou abrir uma saída onde não existe e os meus problemas serão consumidos de uma vez por todas. O que deixa esse feito grandioso, não foi simplesmente o fato de uma saída ter sido criada. Porque se a saída é criada, mas o problema acompanha nessa saída, o que teria mudado? Absolutamente nada. Mas uma saída foi criada e a morte dos seus inimigos e os problemas, ou seja, caíram por terra de uma vez por todas. José. O que vem à sua cabeça quando nós falamos de José? De todos, esse é aquele que quando a gente pensa nele, pensa na história toda, não tem jeito. É aquele que foi rejeitado pela família, abandonado, foi jogado dentro de um buraco, foi traído, foi jogado dentro de uma prisão e depois atingiu a posição mais alta. Percebam que por maiores as desgraças que esse homem passou, ele ficou conhecido como um dos principais, um dos maiores governadores de toda a história do Egito. Mas não foi à toa. Muitos estão dentro do buraco, muitos estão na prisão, outros estão escravos, e as grades da prisão também eram os limites. Para muitos, eu não consigo sair disso. Para muitos, eu estou preso a essa realidade. Para muitos, já foi. A minha vida se resume nisso. Mas qual que foi a grande diferença na vida de José? Ele não foi um escravo no meio de escravos. Ele não foi um prisioneiro dentro da prisão. Ele estava naquele lugar, mas o espírito dele era outro. José saiu, se tornou governador. Mas quantos terminaram a vida como escravos? Quantos se encontraram naquela condição e permaneceram naquela condição para o resto da vida? Quantos ficaram presos ao mesmo buraco, presos dentro da mesma prisão? Quantos estão no mesmo mundo há muito tempo? E Faraó prosseguiu: entrega a você agora mesmo o comando de toda a terra do Egito. E de toda a terra, repita comigo, vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. Ele se tornou um homem extremamente conhecido, um homem extremamente famoso. De todos os lugares vinham pessoas para comprar trigo dele. Quando nós falamos disso profissionalmente, quanto maior a tua fama, a imagem, quanto mais positiva ela é, mais pessoas chegam até você. Fama é importante, uma boa imagem é importante, extremamente importante. A começar pelas informações. Quando você conversa com uma pessoa e diz, o que você me fala a respeito daquele profissional? Se a pessoa já fala para você, o fulano esse profissional, sabe o que acontece? Você já descarta. Então uma boa imagem é importante,
extremamente importante. Daniel, o que vem na tua cabeça quando nós falamos de Daniel? Creio que duas coisas vão vir na sua cabeça. A primeira, a cova dos leões. É impossível falar de Daniel e não se lembrar de um homem que passou por um problema terrível e saiu ileso. Você quer ver um negócio? Principalmente quando a família se encontra. Quem tem aquela famosa tia fofoqueira? Aquela que quando reúne, ó, fala. Quem tem? Levanta as mãos, por favor. Normalmente ela vem falar o quê? Viu o que aconteceu com o Rubinho? Menina, você não acredita. Ele passou por uma e o negócio foi terrível. Então ela vai falar do quê? De uma situação difícil que aconteceu e ele não conseguiu vencer essa situação. Essa pessoa não saiu ilesa. No caso de Daniel, nós nos recordamos da cova dos leões. E no caso dos 3 jovens que faziam parte do mesmo grupo de Daniel, o que vocês se recordam? A fornalha. É inevitável. 3 jovens que foram jogados na fornalha ardente e saíram ilesos. Nem cheiro de fumaça, nem um fio de cabelo do braço, de pelo do braço, queimado. Essa foi a imagem que esses homens construíram. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram, repita comigo, 10 vezes mais sábios, eu continuo, do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Então a imagem que esses homens construíram é de homens extremamente sábios, homens extremamente inteligentes, homens com uma capacidade fora do normal, que também quando passaram pelas adversidades, nada de negativo aconteceu com eles. Por fim, Salomão. O que vem à sua cabeça quando nós falamos de Salomão? Sabedoria ou dinheiro? Acaba que vem os dois, mas principalmente a sabedoria. A rainha de Sabá soube, repita comigo, da fama que Salomão tinha alcançado. Então o nome de Salomão estava correndo. Então as informações a respeito de Salomão estavam caminhando. A imagem que Salomão transferia estava correndo para todos os lados. Graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas, repita comigo, difíceis. Quando nós falamos aqui de perguntas difíceis, tira a palavra perguntas e coloca testes. Testes difíceis. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Nenhum teste foi tão difícil que Salomão não tivesse a capacidade de superar. Agora leva isso para a tua vida. Quem se encontrar nessa posição? Não existe nenhum teste que não seja difícil de ser superado. Muito poucos, porque a grande maioria até consegue vencer algumas, consegue superar outras, vencer alguns testes, mas sempre são reprovados em algumas coisas. Então ela disse ao rei: tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria, repita comigo, é verdade. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Por mais que nós estamos falando sem parar sobre fama, sobre imagem, sobre notoriedade, o foco dessa mensagem não é isso. O foco é
Eles construíram essa imagem, esses homens, porque os acontecimentos foram, repita comigo, reais. Não existia mentira. Não era da boca para fora. Não era conversa fiada. Acontecimentos reais. Coisas concretas. Situações, milagres palpáveis. Que de fato aconteceram. Vocês chegaram aqui hoje com uma imagem, com uma fama. Mas qual que é a fama que você gostaria de atingir? Qual que é a imagem que você gostaria de construir? Muitos chegaram com a fama de caloteiro, de miserável, de enganador, de orgulhoso, de um péssimo pai, de uma péssima mãe. Outros chegaram com a fama de essa pessoa sofre demais. Sofreu demais, enfrenta muitas dificuldades. Mas a partir de hoje, qual será a sua fama? Qual é a imagem que você vai ter perante os de fora? Você vai ser reconhecido pelo quê? Quais são os feitos que você vai realizar? Profissionalmente falando, qual que é a imagem que as pessoas vão ter de você? Daqueles mais capazes? Daqueles incomparáveis? Quando falarem do teu nome, da tua empresa, não tem quem se compare a eles. Não tem quem se compare a fulano, a ciclano, a você, a você, a você. Entenda que nós não estamos falando de uma vida de imagem. Nós estamos falando de uma fama como consequência de construções, de coisas reais, de acontecimentos poderosos. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas, repita comigo, em muito, o que ouvi, tanto em sabedoria como riqueza. Só que só existe uma forma de você ultrapassar esses limites. Você tem que tirar o teto. Você tem que tirar todas as barreiras. E a principal delas, que é o ponto de partida e o de sustentação. Você tem que mudar aquilo que você acredita. Porque toda barreira é construída de imediato com o seu acreditar ou não acreditar. Se você não acredita, você está criando uma barreira invisível. Se você não acredita, dificilmente as coisas vão mudar. E Salomão, o rei Salomão, era mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. O que você deseja alcançar? E quais feitos você vai realizar? Gostaria que você fechasse os olhos. Muitos chegaram aqui com uma imagem já construída. Não estou falando nem perante homens, mas perante Deus. Se você tomar as decisões certas, se você sair daqui com um posicionamento diferente, a visão de Deus a teu respeito vai ser outra completamente diferente. Até porque se você está aqui, não é à toa. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus realmente está querendo falar com você de uma forma diferente. Não queira viver uma vida de aparências. Não é falar, eu sou honesto, mas sim ser uma pessoa honesta. Não é falar, eu pareço ser feliz, mas ser uma pessoa feliz. Não é dizer simplesmente da boca para fora, eu sou capaz,
é sim você se tornar uma pessoa capaz. Não é dizer eu sei que eu vou vencer, mas sim você vencer de verdade. Olhe para cá um instante, por favor. Olha o que diz em Apocalipse 3:1. Sei de tudo que você faz. Repita comigo. Você tem fama de estar vivo, mas está... Então a questão aqui não é a casca, mas sim o que está dentro. Porque a casca pode ser bonita, o que está fora pode ser bonito, mas se o que estiver dentro estiver morto, de nada vale, porque a casca, repita comigo, quebra. Quando ela quebrar, pode sair algo bom, ou pode sair algo ruim. Você tem que ter na sua mente que você vai ser lembrado por grandes feitos. Você tem que ter na sua mente que assim como nós lembramos de Moisés por um cara que conseguiu criar uma saída onde não existe, você vai ser lembrado pela mesma coisa. De pessoas, homens e mulheres, famílias, que conseguiram criar uma abertura, uma saída onde não existia, e venceram os seus inimigos de uma vez por todas. A mesma imagem de Noé. Um homem que realizou uma construção incomparável. Quando nós falamos de Neemias, o que vem na sua cabeça? Reconstrução dos muros. Em quanto tempo os muros foram reconstruídos? 52 dias. Então o ponto forte é, aquilo que precisaria de anos, ele fez em dias. Você tem que querer ser lembrado por situações como essa. Pessoas que precisariam de anos, mas em poucos dias alcançaram a vitória. Pessoas que precisavam de meses, mas em poucas horas viveram o sobrenatural. Pois Deus está agindo em vocês. Repita comigo, dando-lhes, vamos juntos, dando-lhes o desejo e o poder. Você sabe onde você quer chegar? Você sabe o que você quer viver? Responda para mim, você sabe? Então você já tem o desejo, você já tem o querer, a vontade já está aí. E o Senhor diz, Ele te dá tanto o desejo quanto a capacidade para viver tudo o que você quer. E por fim, Mateus 22... Pois muitos são chamados, mas poucos. Muitos foram chamados. Repita comigo, mas eu fui o escolhido. O escolhido para marcar a sua geração. O escolhido para impactar o mundo. Escolhido para fazer grandes e grandes feitos. Então eu gostaria que mais uma vez você fechasse os olhos. E entrasse em oração. Apresentando a tua realidade. Dizendo, meu Deus, eu sei que hoje a imagem que eu construí perante o Senhor e perante pessoas, não é uma imagem boa. Mas eu sei que também não foi aleatório. Eu sei que eu tenho fama de inconstante, eu tenho fama de quem para no meio do caminho, eu tenho fama, meu Deus, uma fama negativa, a imagem que as pessoas têm ao meu respeito não é positiva, não é boa, mas eu estou aqui porque eu quero mudar essa imagem, eu não quero mais ter essa mesma imagem, não, meu Deus, eu quero uma imagem totalmente diferente, principalmente perante o Senhor, perante os céus, eu quero construir uma notoriedade, meu Deus, totalmente diferente, eu quero que as pessoas falem do meu nome e elas tenham em mente coisas grandiosas. Eu quero ser conhecido por grandeza, eu quero ser conhecido por ser um grande homem, eu quero ser conhecida por ser uma grande mulher, eu quero ser conhecida por ter uma grande família, eu quero ser conhecido por impactar esse mundo, as pessoas ao meu redor, de uma forma positiva e não de uma forma negativa. Por muito tempo, meu Deus, eu fui daquele que não tinha condições, meu Deus, de trazer à vida uma situação que estava morta, mas assim como
Senhor fez. Diga isso: com apenas um toque, aquilo que estava morto na minha vida voltará a viver. Com apenas uma das minhas mãos, eu vou tomar essa situação pelas mãos e ela será colocada de volta em pé. Ela irá viver. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem coisas grandes para mim. Eu sei que o Senhor vai mudar a minha história. Basta um toque do Senhor, e onde existia cegueira, não existirá mais. Diga isso: meu Deus, eu quero ver aquilo que eu não tenho visto, eu quero enxergar aquilo que eu não tenho enxergado, eu quero conseguir ver, meu Deus, tudo aquilo que antes eu não conseguia ver, eu quero começar a enxergar, porque, meu Deus, se eu estiver cego, eu vou caminhar pelos lugares errados. Se eu não estiver vendo, eu vou viver trombando nas coisas. Se eu não conseguir ver, meu Deus, com sinceridade, se eu não conseguir enxergar a realidade, meu Deus, eu não vou conseguir mudar a minha história. Não, muito pelo contrário, a história vai se repetir. Meu Deus, eu quero ser como Davi. Eu terei a coragem de enfrentar aquilo que ninguém teve. Diga isso: eu terei a coragem de enfrentar aquilo que ninguém tem tido coragem de enfrentar. Eu vou vencer inimigos que pessoas não têm conseguido vencer, pessoas têm fugido, mas eu vou de encontro a esses meus inimigos. Eu não vou ter a fama de covarde, mas eu vou ser uma pessoa corajosa. Diga isso: eu não serei covarde, eu serei corajoso, e com apenas uma pedra eu vou acabar com esse problema, eu vou vencer essa batalha. Eu vou ficar conhecido como aquele que, quando as pessoas falarem, elas não vão dizer: ele está na mesma, está do mesmo jeito, nada mudou, está tudo igual. Não, muito pelo contrário, quando as pessoas falarem do meu nome, as pessoas vão ter a seguinte reação: eu não consigo nem relembrar dele, eu não o conheço, está tudo diferente, hoje ele é outra pessoa, os resultados são totalmente diferentes. Diga isso: a minha vida vai mudar, a minha vida vai mudar, os meus resultados serão totalmente diferentes, a minha vida vai mudar, a minha vida será transformada, eu vou viver uma vida totalmente diferente, eu vou viver, eu não tenho mais limites. Diga isso: eu não tenho mais limites, eu não tenho mais limites, não existem limites na minha vida. Por muito tempo eu levantei muralhas na minha frente, do qual eu não podia atravessá-las. Por muito tempo existia um mar vermelho na minha frente, e esses limites me impediam de atravessar, de ir além, de sair do lugar onde eu estou. Mas declare isso: hoje não existem mais limites, hoje todas as barreiras, todas as muralhas estão caindo por terra, nenhuma delas vai prevalecer. Eu vou conseguir derrubar aquilo que ninguém conseguiu derrubar, eu vou jogar por terra aquilo que ninguém conseguiu jogar por terra, eu vou vencer as batalhas que pessoas têm sido derrotadas. Mas declare isso: eu vou vencer, eu vou ser diferente, eu vou criar uma saída onde não existe, por intermédio do meu posicionamento, por intermédio das minhas atitudes, por intermédio da minha fé. Eu estou removendo o telhado, eu estou removendo esse telhado. Apresente a Deus quais são os tetos que precisam ser removidos da sua vida. Apresente a Deus aquilo que você tem que remover de uma vez por todas. Se é o medo, a covardia, a insegurança, dívidas, dores, sofrimento, quais são os tetos, quais são os problemas, quais são as situações que têm te impedido de viver coisas grandiosas, quais são as situações que têm te impedido de ultrapassar para o outro nível, de ir para outro lugar, de mudar a tua realidade. Quais são as situações que até hoje você estava escravo, mas diga isso: eu não serei mais escravo. Essas situações não me impedem mais, essas situações não podem me travar, essas situações não podem me impedir. Não, muito pelo contrário, hoje eu estou ampliando o meu nível, eu estou elevando o meu teto. Não existirão mais limites para mim. Diga isso: não existirão mais limites para mim, não existirão mais limites para mim. Eu vou ficar conhecido assim como foi na história de José, alguém que teve tudo para não ser nada, alguém que foi deixado de lado, alguém que foi ignorado, alguém que foi traído, envergonhado, humilhado, mas ele alcançou a posição mais alta, a posição mais importante. Declare isso: eu vou alcançar a posição mais importante, eu vou alcançar, eu vou chegar nos lugares mais altos. Hoje eu vou ultrapassar o buraco, hoje eu vou sair dessa prisão, hoje eu vou vencer essa escravidão, porque eu não sou um escravo no meio de escravos. Diga isso: eu não sou um prisioneiro no meio dessa prisão, eu não sou, meu Deus, como os demais. Eu vou viver uma vida diferente, e a vida que eu vou viver, meu Deus, é uma vida poderosa, uma vida grandiosa. Eu vou viver resultados totalmente diferentes e incomuns, eu vou viver um tempo totalmente novo. Eu posso estar na cova dos leões, diga isso, mas eu não vou sair com nenhum tipo de sequela, eu não vou sair com nenhum tipo de
consequência negativa, eu não vou sair com nenhum tipo de arranhão, não, muito pelo contrário, eu vou sair da cova e eu vou sair ainda para governar. Você pode estar dentro da fornalha ardente, declare isso: eu estou dentro da fornalha, eu tenho ciência disso, mas eu vou sair sem cheiro de fumaça, sem nenhum fio de cabelo queimado. Não, meu Deus, eu vou sair deste lugar totalmente livre, eu vou sair livre de consequências, livre de sequelas. Vou ter a lembrança, mas a marca nenhuma vai ficar. Não vai ficar marca no meu casamento, não vai ficar marca na minha saúde, não vai ficar marca na minha família, não vai ficar marca no meu nome. O meu nome não ficará sujo, não ficarão marcas no meu casamento, não vão ficar marcas em nenhum lugar. Não existem limites, não existem barreiras para o Senhor, então para mim também não existem. Diga isso: não existem barreiras, nada tem poder para impedir a minha vitória, nada tem poder para impedir as minhas conquistas. E assim como Salomão, ele foi submetido a testes difíceis, mas nenhum ele respondeu com dificuldade. Então diga: eu não terei dificuldade perante os testes da minha vida, eu não terei dificuldade perante os testes da minha vida, eu não terei dificuldades em nenhum dos meus testes da minha vida. Na verdade eu vou responder todos eles, eu vou dar uma resposta de fé e vai ser com facilidade. Declare isso: vai ser com facilidade. Não existe dificuldade para prosperar, não existe dificuldade para pagar dívidas, não existem dificuldades para restaurar o meu casamento, não existem dificuldades para eu materializar cada um dos meus sonhos e projetos, não existem dificuldades. Diga isso: não existe dificuldades. As pessoas vão ouvir falar do meu nome, mas quando elas se encontrarem comigo, declare isso: vai ser real, a vida que eu vou construir será real, essa vida poderosa será real, porque esse é o meu desejo. E declare: eu sei que o Senhor me capacita, eu sei que o Senhor coloca graça, eu sei que o Senhor coloca tanto querer quanto a capacidade para realizar. Então declare isso: eu tenho a capacidade para chegar nos lugares mais altos, eu tenho a capacidade, eu tenho graça para materializar cada um dos meus sonhos e projetos. Diga isso: eu tenho, eu sou diferente, eu sou especial, e se eu fui chamado, eu fui o escolhido, hoje eu não estou aqui à toa. Declare isso. Agora comece a declarar: pelo que você será conhecido, pelo que sua família será conhecida, pelo que o seu casamento será conhecido, pelo que a tua empresa será conhecida. Qual será a marca dessa empresa? Qual será a fama? Qual que é a imagem? Qual que é a notoriedade da tua família? Quando as pessoas falarem de você, o que vai vir na mente delas? Poder, autoridade, força, sabedoria, ousadia, persistência, perseverança, grandes líderes, pessoas influenciadoras, pessoas bem-sucedidas. Declare isso sem parar. Quando as pessoas pensarem no meu nome, quando as pessoas pensarem em mim, vai vir tudo isso: pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa alegre, uma pessoa que vai viver coisas grandiosas, uma pessoa incomum, uma pessoa especial. Quando as pessoas tocarem na tua família, o que elas vão falar da tua família? É uma família unida, uma família cheia de amor para dar, uma família que fala a mesma língua, uma família poderosa. Comece a declarar isso, porque cada declaração tem poder, nenhuma palavra que é liberada volta vazia. Então tudo que você declara nessa noite vai voltar para você, com materializações, com consumações, com grandes concretizações. Quando as pessoas falarem da tua vida profissional, da tua empresa, do lugar onde você trabalha, de você como um profissional, o que elas vão falar de você? Não existe profissional como esse, não existe pessoa mais capaz do que essa, não existe lugar como esse é disparado o melhor, esse lugar é incomparável, esse lugar é único, não existe outro como esse. Que quando as pessoas forem passar as informações, que o seu nome esteja na ponta da língua deles, que a tua empresa, o teu trabalho, todas as áreas da sua vida vão estar por cabeça, por cima, em um nome do Senhor Jesus. Vire para o lugar onde você precisa de respostas, estenda suas mãos para lá e comece a declarar:
Declare: meu Deus, esse ano vai ser um ano incomparável para este lugar. Diga o nome da rua, diga o número, diga o bairro, diga na minha casa, no meu trabalho, nos lugares onde você precisa de resposta, seja no poder judiciário, no fórum, seja em hospital, seja onde for, onde você precisar de respostas. Declare isso: neste lugar vai haver diferença, neste lugar o sobrenatural vai acontecer, neste lugar o impossível vai acontecer. A partir de hoje, meu Deus, as pessoas terão, e principalmente o Senhor, terá uma boa imagem neste lugar. Não será uma vida de aparências, não será uma vida de mentiras, não será uma vida de imagem, mas vai ser algo real. Neste lugar vai existir realidade, existir verdade, vai existir coisas sinceras. Neste lugar, coisas grandiosas vão existir. Este lugar vai ser um lugar onde a bênção do Senhor vai existir de verdade, vai existir de verdade, vai existir uma diferença. Volte à sua posição original. Com seus olhos fechados. Nada é construído do dia para a noite. Tudo leva tempo. Mas tudo tem um pontapé inicial. Existe um ponto de partida. Então, mesmo que hoje a imagem não seja positiva, mesmo que a sua fama não seja positiva, a partir da sua mudança, tudo isso vai ser mudado. A imagem de Jacó era de enganador. A fama dele era péssima. Mas ele alcançou uma das principais imagens de todas. Ele começou a ser chamado de campeão com Deus. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te capacitar para coisas maiores. Deus quer que você se torne, por intermédio dele, um realizador de feitos extremamente difíceis. Até porque, olhe para cá um instante. Sabe por que a fama, a imagem é importante assim? Porque você vai conseguir evangelizar. Você é testemunha de Deus com os teus resultados. Perceba que quando nós estávamos lendo aqui sobre Salomão e a rainha de Sabá, ela disse que ela tinha ouvido falar, mas quando ela viu, ela sabia que Deus estava ali. Então, por intermédio do que ele fazia, ela sabia que a bênção de Deus estava ali. Então, por intermédio das tuas construções, da tua prosperidade, da tua união, da tua alegria, pelos teus grandes feitos, pela sua capacidade fora do comum, é nessa hora que nós estamos fazendo jus ao nome de Deus. Deus quer te capacitar para ser um especialista em vencer batalhas difíceis. Porque quando a batalha é fácil, o acontecimento é fácil, sabe o que as pessoas falam? Bateu em cão morto, cachorro morto. Era fácil, era simples. Mas vocês não. Vocês serão conhecidos e reconhecidos por realizar aquilo que as pessoas não conseguem realizar. Parece distante? A resposta é: não existem barreiras, não existem limites, não existe nada que possa me impedir. Até hoje, existiam, mas repita comigo: não existe mais limites para eu chegar nos lugares altos. Tira o teto, lança fora. Mas eu não sou capaz. Mas quem é? Quem que é? Sem Deus, todo mundo está no mesmo barco. Mas com Deus, todo mundo também está no mesmo barco. O barco da grandeza, de grandes feitos, de grandes realizações. Salmo 108, versículo 13. Repita comigo com muita fé. Em Deus faremos proezas.
Quem se recorda o que significa proeza? Algo difícil de ser realizado. E a proeza para cada um é muito individual. Para muitos, proezas estão voltados para o familiar, para outros no financeiro, outros na saúde. Mas independente, repita comigo, em Deus, vamos juntos, em Deus eu farei grandes proezas. Contudo, com a ajuda e a força de Deus, repita comigo, faremos coisas incríveis. Incríveis ou, repita comigo, inesquecíveis. Porque as pessoas não vão se esquecer. Com o auxílio de Deus, repita comigo, realizaremos grandes feitos. O que é um grande feito para você hoje? E eu volto a dizer, não estamos falando de imagem. Porque para você construir uma imagem, o resultado tem que acontecer antes. Então o tempo todo nós falamos de uma vida de resultados. A partir de hoje tudo será diferente. Repita comigo, com seus olhos fechados. A partir de hoje, tudo na minha vida será diferente. Tudo aquilo que não estava, vamos juntos, acontecendo, vai acontecer. Tudo aquilo que eu não venci, eu vou vencer. Eu vou alcançar as posições mais altas, as posições mais importantes. E eu serei lembrado como um grande homem ou uma grande mulher que vai impactar e influenciar. Você crê nisso? Você tem certeza no seu coração? O que te impede? Repita comigo, nada. Absolutamente nada. Você pode chegar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Ontem eu ainda estava conversando com uma pessoa. E ela, quando ela foi falar sobre a vida dela, ela se sentia menos, ela se sentia incapaz, ela achava que não era para ela. Se Deus te chamou, então é para você, sim. Se Deus te chamou, é porque Ele vai te capacitar e vai financiar todos os seus projetos. Você tem o desejo? Então Ele está te capacitando. Você tem o querer? Hoje você quer? Então Ele está te capacitando para realizar. Então não existe nada que vocês não possam fazer, não existe nada que vocês não possam vencer, não existem inimigos que vocês não possam derrotar, não existem absolutamente nenhum sonho que não possam ser materializados na sua vida. Você crê nisso? Então levante as suas mãos. Meu Deus, eu peço que o Senhor derrame dessa unção, desse poder, dessa graça, que o Senhor possa capacitar cada um daqueles que aqui estão, homens e mulheres. Eu peço que a partir de hoje eles se tornem conhecidos por excelência, por grandeza, grandes resultados, vitórias, conquistas, avanços, progressos, que eles se tornem referências de união, de alegria, de paz, de realizações, de pessoas extremamente bem-sucedidas, verdadeiras referências de homens e mulheres de Deus, que eles possam impactar, mudar, transformar, que por onde eles passarem, meu Deus, que eles possam marcar aquele lugar, que com as pessoas que eles conversarem, que eles possam marcar aquela vida, meu Deus, que eles possam viver uma vida poderosa, não uma vida de imagem. Meu Deus, as pessoas ouvirão falar, e quando elas estiverem em contato com cada um daqueles que aqui estão, meu Deus, eles verão que tudo é real. Eu declaro sobre a sua vida, as suas vitórias serão reais, as suas conquistas serão reais, os seus sonhos serão reais, tudo aquilo que você viver, a alegria, a prosperidade, a abundância, a vida plena, tudo isso será real. A sua fama será baseada em uma história real, verdadeira. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu quero determinar um mês poderoso, eu quero determinar um mês de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes avanços, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo, eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra,
para ser ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.